É muito prazeroso para nós saber que do outro lado tem alguém orando por nós, tem alguém orando conosco, tem alguém fazendo o seu pedido de oração. Aleluia. Pode ficar certo que o Senhor está neste lugar para atender ao mundo inteiro, porque Ele não conhece limites. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 7, apenas um versículo, o versículo 16. Juízes 7, 16. E eu costumo dizer sempre: quando Deus quer, quer. Deus é simplesmente incrível. Não feche a Bíblia, permaneça com ela aberta, você da igreja, que está na igreja, você que está em casa. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e entregou a cada um uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha de fogo. Então repartiu os 300. Ele repartiu quantos? 300. Em 3 companhias. Companhias de 100, obviamente. E a cada um ele entregou 3 coisas. O que foi que ele entregou? Uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha de fogo. Muito bem. Esta tarde, desculpem, eu quero, do coração de Deus para o seu coração, trazer a lembrança do que você representa para Deus. Quero nesta tarde fazer com que você lembre que você não é qualquer pessoa. Quero te lembrar que você é filho, é filha de Deus. E como filho e como filha de Deus, nascido neste reino, você não nasceu nem para empatar, imagine para perder. Neste reino, você nasceu para ser mais que vencedor, mais que vencedora. E Deus conta com você nesta batalha. E você nesta tarde, quero que você se sinta não apenas ou simplesmente um vaso, mas sobretudo, quero que você saiba que você é um instrumento nas mãos de Deus. Você é um instrumento nas mãos de Deus, para que através de você, Deus manifeste a sua glória no raio de ação aonde Deus te colocou. Nós não somos caudas, nós somos cabeças. De posse deste texto, eu quero trazer a lembrança aos amados irmãos que quem repartiu estes 300 homens foi Gideão. E Gideão era um instrumento nas mãos de Deus. E isto não foi meramente uma habilidade de Gideão. Não,
isso foi um projeto de Deus. Foi Deus que o orientou, foi Deus quem o dirigiu, foi Deus quem o usou. E por esta razão, ele, orientado por Deus através do Espírito Santo, ele dividiu os homens que Deus havia lhe dado para derrotar os inimigos do povo de Deus. E os inimigos do povo de Deus eram os midianitas, uma nação pagã. Israel fora entregue nas mãos dos midianitas por 7 anos. E a pergunta é: ora, por que Israel foi entregue nas mãos dos midianitas por 7 anos? Glória a Deus. E a Bíblia traz a resposta. Antes, porém, eu quero dizer que quando todos haviam desistido, quando todos não criam mais, quando todos não tinham mais esperança, havia um Gideão que não retrocedeu, havia um Gideão que não desistiu, havia um Gideão que não perdeu a fé. Aleluia. E este homem, enquanto o povo de Deus recuaram e se conformaram com a situação, ele não se conformou. E ele resolveu malhar o trigo no lagar. E ele ficou ali fazendo aquela obra para escapar no lagar, para escapar das mãos dos midianitas. E foi o que aconteceu. E foi assim que Deus o achou. Deus ainda procura. Eu disse o quê? Deus ainda procura homens, mulheres, jovens que não abram mão da promessa de Deus nas suas vidas. Se Gideão tivesse desistido, todo Israel estaria perdido. Mas graças a Deus que houve um homem, e este homem foi visto por Deus, e Deus foi até ele. A Bíblia diz que enquanto ele malhava no trigo, no lagar, veio um anjo, o anjo do Senhor, não é um anjo, mas o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor era o próprio Senhor Jesus Cristo, que não havia ainda se revelado na velha aliança, mas ele se manifestava com este título, o anjo do Senhor, uma forma teofânica de revelar Deus. Então, quando aquele anjo chegou, que o viu trabalhando, a primeira mensagem que do coração de Deus veio pela boca do anjo foi: varão valoroso, varão valoroso. Segunda mensagem: o Senhor é contigo. Terceira mensagem: através de você Israel será liberto das mãos dos midianitas. Aleluia. Meus amados irmãos, se nós quisermos viver ou ter uma grande vitória, a primeira coisa é a gente acreditar em nós mesmos. Se você não acreditar em você, ninguém mais vai acreditar em você. Acredite que através de você Deus vai dar grandes vitórias a muita gente, e nós temos visto isto a olho nu. Acabei de vir da casa da irmã Cristina,
glória a Deus, e ela escapou, aleluia. Ela estava entubada, ela estava praticamente sem mais condição de vida, mas você orou, e a sua oração chegou diante do trono de Deus, e Deus ouviu, e não só ouviu, Ele respondeu, foi lá, tirou a irmã, ela está em casa, já esperando o momento de vir aqui, para dar o seu culto em ações de graça, para dizer da bondade e grandeza do Senhor nosso Deus, e pela instrumentalidade de vocês. Aleluia, aleluia. Aí Gideão, que não era exaltado, porque nenhum servo de Deus, nenhum instrumento nas mãos de Deus é exaltado. Ele era um homem muito simples. Ele disse: seu anjo, olha, a minha tribo, ou a minha clã, é a menor de Israel, e eu desta família menor, eu sou ainda o menor. Aleluia, glória a Deus. Mas sabe, irmãos, Deus não usa quem pode, quem sabe. Deus usa quem não pode, quem não sabe. Aleluia. Não precisamos, amados e queridos irmãos, de tanta coisa. Tudo o que precisamos é estar no centro. Diga: no centro. No centro, no centro, no centro. No centro do que, pastor? Da vontade daquele que é Senhor desta igreja. Levante a mão e glorifique ao Senhor. Então, amados irmãos, a situação de Israel era precária. Aleluia. Afinal, era 7 anos nas mãos dos midianitas. Por que, pastor? Eles estavam há 7 anos nas mãos dos midianitas. Capítulo 6, versículo 6, 1 e 2. Juízes 6, 1 e 2. Os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Então eles, não foi a força dos midianitas, não foi o poder dos midianitas, não, mas foi a mão de Deus, mas foi o juízo de Deus através dos midianitas que invadiu Israel. E por quê? Porque eles fizeram o que parecia um mal perante os olhos do Senhor. Por quê? Porque o pecado, ele tem preço. Glória a Deus. No versículo 2, os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estavam nos montes, cavernas, fortificações por causa dos midianitas. Então, irmãos, Israel agora, de povo que era povo de Deus, de povo que era cabeça e não era cauda, agora aquele povo abençoado por Deus, eles agora estavam vivendo escondido nos montes, escondido nas cavernas. Aquele povo estava sem condições econômicas, porque tudo quanto eles plantavam, os midianitas vinham e destruíam. Eles não podiam mais criar, porque da mesma sorte as criações deles eram levadas. Israel se enfraqueceu. Por que Israel enfraqueceu? Porque fizeram o que parecia mal perante os olhos do Senhor. Aleluia. Eles não deram ou não quiseram dar ouvidos à voz do Senhor, seu Deus. Veja o que está em Deuteronômio capítulo 28, 1 e 2 e versículo 15. Versículo 28 diz: se vocês ouvirem a voz do Senhor, seu Deus,
ouvir. Segundo, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje lhe ordeno. Terceiro, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2: se vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus se vocês ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão todas estas bênçãos e os alcançarão. Estas são as bênçãos que alcançarão aqueles que ouvem, aqueles que guardam e aqueles que põem em prática a palavra de Deus. No versículo 15, vocês me acompanhem, diz: porém, este porém é crucial. Porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje lhe ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. Em suma, é bênção e maldição, e tudo depende das nossas atitudes, das nossas ações. Então Deus nos chamou para ser cabeça, e se nós deixarmos de ser cabeça, é porque saímos da bênção para a maldição. E quando nós perdemos a bênção de Deus, o que vai acontecer? Os nossos inimigos, eles vêm e prevalecem contra nós. Todavia, meus amados e queridos irmãos, o povo numa situação caótica como estava, mas não deixou de ser povo de Deus, mesmo com toda desobediência. Veja o versículo 7 do capítulo 6, o que nós podemos ler. Aleluia. Está escrito: quando os filhos de Israel fizeram o quê? 6 e 7, o que é que diz? Quando os filhos de Israel vieram para o círculo de oração. Porque círculo de oração é lugar de quê? De oração. É lugar de quê? De clamor. É lugar de quê? De petição. Aleluia. Então todas as vezes que o crente se prostra na presença deste Deus tão grande, deste Deus tão poderoso, deste Deus tão real, deste Deus tão presente, este Deus manifesta na vida deste crente, aleluia, a sua glória, e ele traz respostas, ele traz solução, e ele abençoa o seu povo. 6 e 7. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, preste atenção, não perca, eles só clamaram quando perderam as suas casas, quando perderam os seus bens, quando tiveram que ir para as covas, para as cavernas, aí que eles se lembraram do Senhor, Jeane, de sorte que quando eles estavam bem economicamente, bem socialmente, bem moralmente, eles estavam esquecidos do Senhor e não deram ouvidos à voz de Deus. O que isto quer dizer? Na atual conjuntura, é aquele crente que não dá ouvidos, ou seja, não tem interesse de vir para a igreja, para o culto de doutrina, não tem interesse de vir para o círculo de oração, ora em casa mesmo, ora nada, ele não tem interesse das coisas espirituais, ele valoriza mais as coisas materiais, ele valoriza mais as coisas de baixo e deixa de valorizar as coisas de cima. Mas o socorro nosso vem do Senhor, vem de cima, aleluia. Quando o juízo de Deus veio, aí eles se lembraram, esquecemos, deixamos o que? De dar ouvidos à voz do Senhor. O Senhor já falou, orai sem cessar, e nós não estamos orando.
O Senhor disse: meditai na minha palavra de dia e de noite. Nós não estamos meditando. E agora estamos sofrendo, estamos perecendo, aleluia. E o que aconteceu quando o povo clamou ao Senhor? O que foi que aconteceu? E o que acontece ainda hoje quando o povo clama ao Senhor? Versículo 8 tem a resposta. Qual é a resposta? Qual é a resposta? Todo mundo na sua voz, bem alto. Glória a Deus. Deus fez o quê? O que foi que Deus fez? O que foi que Deus fez quando o povo clamou ao Senhor? O Senhor lhes enviou um profeta que lhe disse: está faltando profeta. O mundo está cheio de pregador, e pregadores e pregadoras, mas está faltando profeta. E o povo já não quer ouvir pregadores, o povo quer ouvir os profetas. Pastor, qual é a diferença do pregador para o profeta? O profeta, ele transmite do coração e mente de Deus aquilo que Deus lhe fala. E o pregador não, é aquilo que ele pesquisa. É bíblico? É bíblico, aleluia, glória a Deus. Mas o profeta, ele trata diretamente do coração de Deus para o coração do povo. La shakarama rokeponama sharama. Aleluia! O profeta abre a sua boca e diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Que foi que ele disse? Deus disse, aqui é o profeta. Aqui é Deus, na boca do profeta: eu tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, da servidão. Eu livrei vocês das mãos dos egípcios, livrarei de todos os seus opressores. Eu expulsei e dei a vocês a terra deles, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou o Deus de vocês. Não adore deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Por isso que vocês estão sofrendo estas consequências. Aleluia. Mas não se preocupe não. A providência já está chegando. Deus já mandou um anjo, e este anjo chamará dentre vós um homem. Aleluia. Aleluia. Gideão 6, 14 e 17. Nós já falamos aqui. E este homem está fazendo um sacrifício a Deus. Este homem edificou um altar no versículo 26. Este homem derrubou o altar de Baal no versículo 30. Este homem foi cheio do Espírito Santo no versículo 34. E este homem fez prova de Deus, porque Deus contava com ele, e ele achou pequeno para a obra grande que tinha que fazer. Porque sempre é assim. E naquele momento, aleluia, naquele momento, o pequeno, declarado por si mesmo, ele fez uma convocação para que o povo de Deus entrasse na peleja, entrasse na luta. Escute, ciclo de oração. É uma guerra no mundo espiritual, e só sabe quem faz parte dele. Quando você entra nesta guerra,
o inferno se levanta contra você. Por quê? Porque quando você resolve decididamente fazer parte do ciclo de oração, você se levanta para desfazer. Eu disse desfazer. Desfazer o quê? As obras de Satanás. Quando você entra para o ciclo de oração, você entra para libertar as pessoas que estão acorrentadas e cativas. Quando você entra para o ciclo de oração, você entra para quebrar toda a influência do inimigo contra a vida, até dos crentes. E o diabo não gosta nada disso. Então Gideão faz uma convocação, e a primeira convocação para aquela grande batalha, que o objetivo era livrar-se das mãos dos midianitas, ele moveu o coração do povo, e todos queriam serem livres das mãos dos midianitas, porque não tinham mais qualidade de vida. Então todos disseram: nós iremos contigo, Gideão. E ele conseguiu arregimentar 32 mil pessoas. Eu disse 32 mil pessoas, era muita gente. Então vamos embora. Lá vai os 32 mil pessoas. Aí Deus disse: para, Gideão, para aí. Antes de você entrar no campo de batalha, faz um culto de doutrina. Estou conjecturando. Faz um culto de doutrina. Aleluia. Tem que ter doutrina, irmão. Igreja sem doutrina é um mero ajuntamento de pessoas descompromissadas. Doutrina do povo. Aleluia. Gideão fez a convocação. Senhor, eu prego sobre o quê? O tema de hoje é: os covardes ficam. É o tema, Gideão. Ele disse: sim, senhor. Aí ele pregou, e no final disse: olha, quem for covarde pode ficar. Esta guerra você não vai ganhar sendo covarde. Você não pode entrar numa guerra com medo, ou já convicto que vai perder. Então os covardes podem, porque é uma guerra de vida ou morte. Você está preparado para morrer? Vamos embora. Quem não tiver, pode sair atrás. Eu lembro-me de uma viagem que eu fiz para o sertão, fui pregar por lá, e a gente voltamos 1h mais ou menos da manhã. Aleluia. Eu estava com quatro obreiros, 4 crentes abençoados, tudo obreiro. Aí era muito tarde, eu com sono, querendo chegar logo. Aí eu pé no acelerador. Aí quando chegou mais ou menos em 140, 150, os irmãos começaram a tremer, ficaram com medo. Não se preocupe não, aqui todo mundo é crente, todo mundo é salvo. Se a gente não chegar em Maceió, mas a gente chega no céu. Aí teve gente que deu passamento. Então, meus amados e queridos irmãos, o problema é estar preparado para a batalha. O problema é saber que não está sozinho. O problema é saber que o que está em você é maior do que o que está no mundo. O problema é saber quem te chamou, quem te arregimentou. O problema é ter certeza que Deus vai consumar a vitória. Está escrito, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. Oh glória, tira, aleluia. Então Deus não está interessado em quantidades, Deus está interessado em qualidades. Diga-se de passagem que hoje as pessoas têm mais interesse em quantidades do que em qualidades. É muito simples você fazer uma análise disso aí. É você ir para qualquer igreja que tenha qualquer fama, por mais alta que ela seja. Você vai para esta igreja, ou no culto de doutrina dela, e você vai ver ali uma
meia dúzia de pessoas, aí essa igreja faz um show gospel, aí você vai, aí lota o ginásio, lota tudo, é gente por tudo quanto é lugar, aleluia. Por quê, irmão? Porque as pessoas estão interessadas, na maioria das vezes e delas, estão interessadas em movimentos, não movimentos do Espírito, mas movimento da carne. Mas os que são instrumentos da mão de Deus, estão interessados na vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, estão interessados no movimento que Deus faz por meio da sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, escute, já estamos chegando no nosso horário, que pena, mas eu quero ainda dizer que dos 32 mil, quando receberam a doutrina, 20 mil, Gessina disse, sabe, este negócio de crente, dá para a gente não, e se a gente morrer, e as nossas mulheres, e os nossos filhos, não, peraí, aí começaram a conversar um com o outro, moral da história, 22 mil pessoas, desistiram. Eles deram um atestado: nós somos covardes, não temos coragem de dar a nossa vida por Jesus. Ele teve de dar a sua vida por nós, mas nós não temos de dar a nossa vida por Ele. E ficou apenas agora quantos? Não, 32 mil menos 22 que voltaram, ficaram 10 mil. 10 mil. Gideão olhou assim, eu acho que desconsolado. O pastor olhou assim, disse: não é possível, essa igreja é tão cheia, lotada, 32 mil pessoas, e agora só tem 10 mil. Meu Deus do céu, acabei com a igreja, com essa doutrina. Tem pastor hoje que tem medo de dar doutrina na igreja. Glória a Deus, para a igreja não fechar. Aleluia, aleluia. Aí o Senhor disse: pronto, Senhor, agora podemos ir para a batalha. O Senhor disse: não, calma, ainda não. Leva o povo para o rio e mande que o povo beba água. O que é que tem a ver? Tem a ver tudo com o quê? Com a vigilância. Quem está na guerra não pode estar de qualquer maneira, tem que ser vigilante. E o Senhor disse a Gideão: manda o povo beber água e você vai ficar observando. Aquele que se abaixar completamente para beber água com as duas mãos na água, esse não tem condição de estar na guerra. Agora aquele que beber água com uma mão, se abaixa, bebe água com uma mão e está olhando para um lado e para o outro, ver se o inimigo está por perto, pode contar com esse. Com esse você pode contar, com esse você pode contar. Aí quando Gideão contou, só tinha 300. 9.700 não estava cheio de boa vontade, mas despreparado. O Senhor disse: não serve. Disse: agora mande voltar. Gideão, sim senhor, voltou e disse: Senhor, não dá mais para ir para a guerra. Por que não? Só com 300 contra os midianitas. Glória a Deus, aleluia. Queridos, Davi precisou só de uma funda para derrubar um gigante. Moisés precisou só de uma vara para abrir o mar vermelho. Aleluia. Só de um cajado para bater na rocha e flui água. E você precisa só de uma palavra para que Deus seja glorificado em Rio Largo pela sua boca. Oh, aleluia. Todo servo útil na conquista do mundo para Cristo é um vaso. O que foi que eu disse? Todo servo útil. Diga: servo útil. Diga: eu sou um servo útil, pronto para conquistar o mundo para Cristo Jesus. Então você é um vaso. Você é um vaso. Um vaso escolhido por Deus. Pastor, mas eu sou tão pequeno. Graças a Deus, porque você é pequeno.
Glória a Deus. Você é um vaso e vaso de barro, mas o Senhor esconde tesouros em vasos de barro. Oh, glória a Deus. E com esses 300, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, que eu não gosto de passar do tempo. Com estes 300, o Senhor disse: Gideão, reparta o teu exército. Imagina o desconsolo de Gideão, só com 300. E agora, Gideão, reparta entre 3 companhias de 100, e você coloca na mão de cada vaso, de cada obreiro, de cada líder, de cada crente, você coloque na mão dele uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha de fogo, e pode ir para a vitória, porque a vitória é nossa. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Vamos lá. O que é que ele tinha na mão, irmãos? Me ajudem. O que eles tinham na mão? Diga: trombeta. Trombeta. O que mais? Um cântaro com a tocha acesa dentro. Aleluia. Aleluia. E tinha um vaso. E eles foram, mas eles não foram só. Deus foi com eles. Olha para o lado, para o teu irmão, diga: pode ir, que você não vai só. Deus vai com você para te dar vitória. Agora tem que ter trombeta na mão. Trombeta para tocar para a batalha. Glória a Deus. Você vai tocar a trombeta, e depois que você tocar a trombeta, glória a Deus, você vai agora quebrar o vaso ou cântaro. Quando você quebrar o cântaro, dentro dele vai ter uma tocha de fogo, e quando o inimigo vê o barulho da trombeta, o barulho do cântaro quebrado, que fala de quebrantamento, e quando houver o quebrantamento, a tocha aparece acesa, e os inimigos baterão em retirada, porque sabe que Deus é na sua vida.